História e Geografia de Portugal, 5º ano. A Península Ibérica, localização e quadro natural. O planeta Terra pode ser representado de duas formas, através do planisfério ou através do globo terrestre. O planisfério é uma representação plana da totalidade ou quase totalidade da superfície terrestre, inclui continentes e oceanos. O globo terrestre é a representação mais verdadeira da Terra e é uma representação esférica da forma da Terra. Para ajudar a localizar pontos na superfície terrestre, os geógrafos conceberam ou criaram linhas imaginárias. Os meridianos, que unem os polos e dividem a Terra verticalmente, e os paralelos, ou linhas paralelas ao Equador, que dividem a Terra horizontalmente. Assim, temos a linha do Equador, que é um círculo da esfera terrestre, que divide a Terra em duas partes iguais. São os hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Os hemisférios representam cada uma das metades do globo terrestre e são divididos ou pelo Equador ou pelo meridiano. Os hemisférios norte e sul dividem-se pela linha do Equador. Os hemisférios ocidental e oriental dividem-se pelo meridiano de Greenwich. Uma forma de localizar um ponto na Terra é através da rosa dos ventos. A rosa dos ventos é formada pelos pontos cardeais e colaterais. Os pontos cardeais são norte, sul, este e oeste. Por sua vez, os pontos colaterais são nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Outra forma de localização é o mapa. O mapa tem 3 partes principais: o título, a legenda e a escala. O título indica o tipo de informação ou a área geográfica representada no mapa. A legenda explica o significado de cada um dos símbolos representados no mapa. A escala mostra quantas vezes o tamanho verdadeiro de uma área geográfica foi reduzido. A Península Ibérica e a sua localização. A Península Ibérica é constituída ou formada por Portugal e Espanha. Fica no continente europeu e está situada entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. A Península Ibérica localiza-se no hemisfério norte, a norte da linha do Equador, a sudoeste da Europa, a norte de África, estando separada de África pelo Estreito de Gibraltar, e a este da América do Norte. Características naturais em Portugal e na Península Ibérica. O relevo. O relevo é a variação ou mudança da forma e da altitude da superfície terrestre. Por exemplo, temos montanhas, vales, planaltos e planícies. Montanhas. As montanhas são elevações na superfície terrestre, normalmente com mais de 600 metros de altitude. Vales situam-se entre as elevações ou montanhas. Planaltos são superfícies planas que se situam em terrenos elevados ou altos. Planícies são superfícies planas que se situam em terrenos baixos. Nesta imagem, podemos ver exemplos de montanhas, vales,
planaltos e planícies. O relevo na Península Ibérica. A Península Ibérica é uma região bastante montanhosa, constituída por um conjunto de planaltos e montanhas que se inclinam para o ocidente. Temos 4 exemplos de formas de relevo diferentes que existem na Península Ibérica: a montanha da Serra da Estrela, o vale na Serra da Cardenha, em Córdoba, um planalto em Trás-os-Montes e uma planície no Ribatejo. Neste mapa, apresentamos a representação do relevo na Península Ibérica. As diferentes cores têm a ver com a altitude em metros. Assim, podemos ver que a verde localiza-se o relevo mais baixo, a amarelo um bocadinho mais alto, a laranja ainda mais alto e a castanho muito alto, acima de 1000 metros. A castanho podemos ver a Cordilheira Cantábrica, os Pirineus, a Cordilheira Ibérica, a Cordilheira Central e a Cordilheira Bética. A laranja podemos ver o Planalto Central, mais a norte, e outro, mais a sul. O Planalto Central está dividido pela Cordilheira Central. O Planalto Central é o mais extenso e alto dos planaltos peninsulares ou da Península Ibérica. Por sua vez, a Cordilheira Central é uma cadeia montanhosa que corta a meio o Planalto Central, ou divide o Planalto Central. A Cordilheira dos Pirineus são montanhas altas e escarpadas. Seguidamente, a verde, temos as zonas mais baixas, como por exemplo a planície do Ebro, a planície do Guadalquivir e a planície do Tejo-Sado. O clima na Península Ibérica. Para falarmos do clima, convém perceber o que é o clima, o que é a temperatura e o que é a precipitação. Assim, o clima é o conjunto das condições atmosféricas que se observam numa área geográfica. A temperatura é o grau de frio ou de calor do ar da atmosfera. E a precipitação é a água em forma líquida, chuva, ou em forma sólida, neve, granizo, que cai na superfície terrestre, vinda da atmosfera. Fatores importantes que influenciam o clima. Temos a exposição do planeta aos raios solares, ou Sol, que influencia a temperatura. A altitude e a proximidade ou afastamento do mar também influenciam a temperatura e a quantidade de precipitação ou chuva. A Península Ibérica está situada na zona temperada do norte, ou seja, nem é muito fria nem muito quente. Nesta imagem, podemos ver uma representação do clima da Península Ibérica. Assim, na zona mais castanha, o clima é temperado mediterrâneo. É mais quente e chove pouco.
As temperaturas são mais altas no verão e são amenas no inverno. Por sua vez, a laranja, temos o clima temperado continental, onde chove moderadamente, as temperaturas são muito altas no verão, mas muito baixas no inverno. E por último, a amarelo, temos o clima temperado marítimo. Como diz o nome, está mais perto do mar. Nesta zona, a chuva é abundante, é muita, mas as temperaturas são amenas. Outra forma de caracterizar a Península Ibérica é a hidrografia. A hidrografia é o ramo da geografia que estuda as águas do planeta, dos rios, dos mares, dos oceanos, dos lagos, dos glaciares, das águas do subsolo e da atmosfera. Nesta imagem, temos uma representação da rede hidrográfica da Península Ibérica, com os principais rios. Assim, os principais rios da Península Ibérica são o Rio Minho, o Rio Douro, o Rio Tejo, que é o rio com maior extensão, o Rio Guadiana, o Rio Sado, o Rio Guadalquivir e o Rio Ebro. A Península Ibérica também pode ser caracterizada quanto à sua vegetação. A vegetação é o conjunto das plantas de uma área geográfica. Assim, nesta imagem, podemos ver que a Península Ibérica se divide em duas zonas. A Ibéria úmida, que está representada a verde, e a Ibéria seca, que está representada a amarelo. Na Ibéria úmida existem árvores de folha caduca, ou seja, são árvores que perdem as folhas na estação fria, como por exemplo o carvalho, o castanheiro, o pinheiro bravo. Na Ibéria seca encontramos árvores de folha persistente, que são árvores que conservam as folhas durante todo o ano, como por exemplo o sobreiro e a azinheira. Assim, relembrando, árvores de folha caduca são árvores que perdem as folhas na estação fria e árvores de folha persistente são árvores que conservam as folhas durante todo o ano.